Então, olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa disciplina. A aula de hoje é exclusivamente sobre instrumentação para detecção de radiação ou detecção das partículas em análise de pestíons. De novo, algumas coisas podem ser repetidas, outras não. A abordagem, obviamente, é um pouco diferente, mas vamos lá então. O princípio básico para a detecção de partículas carregadas ou não é que nós vamos medir uma corrente por um certo tempo, tá? E se a gente fizer a integral disso no tempo, a gente obtém uma certa carga. Essa carga, em geral, é proporcional à energia da radiação incidente. Claro que isso tem problemas, como a gente vê aqui embaixo, né? A gente tem diferentes pulsos com diferentes larguras e diferentes alturas. Então, se a gente pensar na altura, ela é proporcional à energia que a gente está utilizando, ou detetando, perdão, e, e essa largura vai ser proporcional ao número de eventos que acontecem. Então, o princípio básico é fazer essa medida da, da corrente no detetor. E isso gera um problema sério, talvez vocês tenham visto lá no Quinol, né, no livro, que se eu medir a corrente de forma fixa, eu posso estar subestimando o valor de energia, porque esse valor é muito maior do que o valor que eu estou medindo. E aqui não tem um caso, mas se eu estiver abaixo, eu posso estar ignorando ou não conseguindo medir a energia de determinados eventos, né, ou determinadas medidas. Então, isso aqui seria, vamos supor assim, o valor mínimo que o amperímetro que vai aqui consegue medir. E aí, então, ele trabalha mais ou menos dessa forma. Então, a corrente medida depende de basicamente duas coisas, que é a taxa de eventos, ou seja, quantas partículas ou o que for chegam no detetor, e também depende da produção de carga por cada um desses eventos. Essa produção de carga, por sua vez, depende da energia depositada, ou seja, se eu estou incidindo um feixe de, vamos supor, 1 megaelectronvolt, então essa é a energia que a gente vai trabalhar, e isso depende exclusivamente do semicondutor, que é a energia média para gerar um par elétron-lacuna, por exemplo. E aqui a carga do elétron. Então isso gera um outro problema de eletrônica, talvez vocês lembrem do circuito RC, que é a gente vai ter então idealmente uma medida de toda a carga depositada sobre o material, isso seria o ideal, mas a gente pode ter dois casos. Um, que o tempo de medida é muito maior do que a constante RC do circuito, então nesse caso eu consigo medir toda a energia depositada e por sua vez ele consegue descarregar e medir o próximo evento, né? E se vocês lembrarem, chama-se tempo morto, que é o tempo que o detetor não está medindo nada, porque ele já está carregado. Mas a gente pode ter o caso, que é o que está mostrado aqui, onde a constante RC, que é o tal, né? Se vocês lembrarem, tal, ele só depende a,
de R e de C, não depende da tensão, não depende da carga, né? Então, se ele for grande demais, ou se o casamento de impedância nos cabos e tudo mais não estiver correto, o problema que vai acontecer é que ele vai demorar para descarregar, isso vai gerar essa cauda aqui, né? E eu vou estar perdendo informação para um próximo evento que eu gostaria de medir. Isso nos leva agora a um problema que está relacionado com o anterior, que é a resolução do detetor. Bom, o que é a resolução do detetor? É a altura com que ele, ou a energia máxima que ele consegue medir, certo? E o inverso dela vezes a largura desse sinal. Então aqui nós temos dois exemplos, um com uma resolução boa, que ele tem uma altura razoável para medir a energia, e ele tem um sinal bem estreito, que nós chamamos de FWHM. Isso vem do inglês, que é Full Width at Half Maximum, né? Largura total a meia altura. Então isso depende, tem inúmeros detetores, tem detetores com resoluções melhores, obviamente são mais caros, mais trabalhosos de construir, e nós temos também detetores que não tem uma resolução tão boa. Então isso depende basicamente do tipo de aplicação que a gente está buscando. Outro ponto importante é o que nós chamamos de ângulo sólido, porque o detetor ele não é um ponto, né? Então, quando a gente fala em ângulo, a gente está falando do ponto médio no detetor, mas na verdade ele tem uma área, e essa área está relacionada com ômega, né? Que é o ângulo sólido. O ângulo sólido é calculado dessa maneira. E é a eficiência do detetor, que é basicamente o número de pulsos que foram gravados dividido pela radiação incidente. Então, eficiência basicamente vai de 0 a 1, né? Se eu consigo medir todos os pulsos, né, que foram emitidos, isso aqui vai dar 1. Se eu vou medir metade deles, isso aqui vai ser 0,5. Então, o ideal é que a gente quer uma eficiência tão grande quanto possível, e isso depende fortemente do ângulo sólido. Na verdade, quanto maior for o detetor, vocês podem imaginar que tanto melhor vai ser essa eficiência. Além de outros fatores, mas o tamanho é importante nesse caso, ou o ângulo sólido aqui. Então isso depende da distância da fonte ou da amostra que a gente está querendo medir, e depende da área dele de forma geral. É o que está mostrado nessa equação aqui. Aqui a gente volta a falar da questão do tempo morto. Então, a gente tem os eventos gerados no detetor, estão mostrados por esses picos, né? Esse eixo é o tempo. Então, dependendo de quantos eventos vão chegar no meu detetor, eu vou ter larguras específicas e elas podem se sobrepor, e isso que gera o problema do tempo morto, e isso que gera o problema de a gente estar fazendo medidas erradas
Isso tem um nome específico que chama pile-up. Pile-up é basicamente o empilhamento, como o nome diz, do inglês, desses pulsos que são gerados. Aqui está mostrando, está sendo mostrado a tensão que nós temos. Isso vai depender das impedâncias, tanto da saída quanto da impedância interna que nós temos no detetor, certo? Então, esse valor de medida depende do valor que a gente tem dentro do detetor e das impedâncias dessa forma. A gente consegue chegar nessa equação, né? Não vou fazer a dedução aqui, poderia fazer no quadro, né? Mas não temos quadro. Utilizando lei de Kirchhoff, ou teorema de Tevian, se preferirem. Todas essas medidas dependem de uma coisa fundamental, que são os cabos coaxiais. Você já deve ter usado em inúmeras disciplinas esse tipo de cabo, e gostaria que vocês pensassem por que eles são importantes, né? A gente usa não só em, na parte científica, como também, por exemplo, se usam em roteadores, TV a cabo, uma série de fatores. Isso nada mais é do que um capacitor cilíndrico, certo? Então ele vai ter um fio central, que vai ser um dos polos desse capacitor. Ele tem um dielétrico, que é o dielétrico do capacitor, né, como vocês podem imaginar. E ele tem uma capa metálica, que vai ser o outro polo do capacitor, né? Então aqui a gente tem o nosso capacitor cilíndrico, né? O eixo central, dielétrico e essa capa. E finalmente, né, um isolante, normalmente plástico, que vai aqui. Por que esse cabo é tão utilizado frente aos tipos de cabos? Porque essa capa externa, ela blinda, vamos dizer assim, interferências, ou a maior parte das interferências, no sinal que vai passar pelo cabo central, certo? Isso vocês talvez lembrem da física 2, é mais ou menos como uma gaiola de Faraday, que vai fazer essa blindagem e vai impedir que um sinal magnético ou elétrico interfira no sinal central, que é o nosso sinal de interesse. Muito bem, então o sistema de medida para as análises com feixe de íon seguem um padrão, que é mais ou menos o que está mostrado aqui, que é o detetor. Isso vai gerar um sinal de carga. Esse sinal de carga muitas vezes está na ordem de depende da técnica, a gente vai olhar em mais detalhes quando a gente falar das técnicas específicas, mas pode ser desde nanoamperes até miliamperes. Então isso vai variar muito de caso para caso, vai variar também do detetor, então isso é bem específico. Então para isso se utiliza um pré-amplificador, ele tem que ficar o mais próximo possível do detetor, e esse pré-amplificador faz exatamente o que o nome dele diz. Ele vai pegar esse sinal de milivolts e nada mais do que ele vai fazer é amplificar esse sinal quantas vezes for necessário. Isso vai para um processador de sinais, e esse sinal vai para o sistema de aquisição, e finalmente a gente obtém um espectro de interesse.
Então o esquema geral é esse. Detetor vai gerar um sinal que vai ser amplificado, vai ser processado, como a gente vai ver agora, e finalmente vai gerar o espectro de interesse, que depende, obviamente, de cada técnica que a gente está utilizando. Então a cara de vamos dizer assim, de um sistema para análise de festivos é mais ou menos essa. Cada um desses módulos tem um papel específico. São módulos eletrônicos direcionados, eles têm uma série de funções e botões que a gente vai falar um por um agora. E aqui estão os cabos coaxiais que vão processar o sinal de interesse para a análise, como eu disse, né, de interesse que nós queremos utilizar. Isso é ligado num, numa caixa que faz alimentação, que é chamada de BIM, e que essa seria a parte traseira da maioria daqueles módulos, né? Eles têm uma série de alimentações, isso tem que ser muito bem específico, então é muito importante que esse BIM esteja funcionando de forma correta. Tá, essa parte é um pouco maçante, mas é importante. Eu vou falar o que faz exatamente cada um dos módulos que a gente vai ver. Então, eu falei do preamplificador, ele vai pegar o sinal e vai amplificar ele. Nós temos o amplificador linear, que a função principal dele é fazer a... Desculpa, fugiu a palavra, não é formatação, é conformação do sinal. Esses elementos não são tão utilizados. O delay é muito utilizado porque a gente atrasa o sinal de entrada e compara com o sinal, um outro sinal, para nós verificarmos se a gente divide o sinal em dois, né? E a gente atrasa um sinal e mede que seria mais ou menos o tempo de processamento do amplificador. Então vamos supor assim, o amplificador leva 50 nanosegundos para processar o sinal, ou 50 microsegundos. Então um sinal vai ser colocado no amplificador, isso é dividido com um T, né, com um divisor de cabo, e isso é ligado, por sua vez, num amplificador de atraso ou delay, que vai depois comparar um sinal com o outro. E a gente tem que garantir que os dois sinais são idênticos, né? Então isso é feito para garantir que a gente não está medindo alguma coisa errada ou que não tem algum problema durante a medida. Depois disso, a gente tem uma série de maneiras de fazer a análise per se. Então tem o discriminador integral, ele vai pegar um pulso e ver se ele está dentro de uma faixa. Então, o que quer dizer? Se eu estou medindo partículas alfa, por exemplo, e eu tenho um pulso de, vamos supor, 100 kV, e eu coloco no discriminador que eu quero medir só pulsos que vão estar entre 90 e 150.
Daí ele vai deixar esse pulso passar, esse pulso vai ser medido. Qualquer pulso que tiver fora desse valor, ele não vai medir, e aí então a gente não vai ter esse sinal. Então, isso é a maneira mais antiga de fazer. Hoje em dia, a gente tem. Isso também é o Single Channel Analyzer, ou seja, analisador monocanal. Ele vai analisar canal por canal. Então, a gente define uma largura de energia e vai variando ela, vai variando a energia com que ela vai medir para aquela mesma largura continuamente, e assim a gente gera o espectro de interesse. Hoje em dia existem, como a gente vai ver, analisadores multicanais, ou seja, ele consegue medir todos os sinais simultaneamente sem necessidade de fazer esse trabalho que eu falei anteriormente. Né? Então, é algo que existe para algumas aplicações, mas em geral, porque a gente vai ver, ele não é mais tão utilizado. Coincidência e anticoincidência é aquilo que eu falei. A gente pega o sinal do amplificador, ele leva um tempo para processar e conformar o sinal, liga num sinal de atraso e compara ele em coincidência e vê se o que a gente está medindo é o mesmo sinal depois de um certo tipo de atraso. E a gente tem também o sinal de anticoincidência que faz o contrário. Então, isso que vocês estão vendo aqui é um pré-amplificador. Tá? Então, ele vai pegar o sinal, perdão, o sinal do detetor, e isso passa por um amplificador diferencial, e isso faz, então, como eu falei, a amplificação do sinal de entrada. Isso pode ser feito tanto de forma resistiva, como está mostrado aqui, tanto quanto forma capacitiva, né? Isso também é uma questão de especificação do material quando ele é comprado. Então vamos por partes. Né? A primeira coisa é a polarização. Se a gente está falando de um detetor de estado sólido, então se vocês lembrarem, ele tem que estar polarizado de que forma? Reversamente. E para fazer essa polarização eu preciso de, obviamente, uma fonte que é o que está mostrado aqui, ó, Detector Bias Supply. Tá? Ele pode polarizar dois detetores, esse modelo. Então isso é ligado aqui, perdão, isso é ligado aqui, isso é ligado no detetor, e aqui eu ponho a polarização, e isso está no manual ou no datasheet do detetor, qual é a polarização correta que ele tem que ser utilizado nele. Depois de passar pelo pré-amplificador, aqui nós temos um amplificador, então infelizmente é difícil de enxergar, mas ele tem um ganho que a gente chama de grosso, que é coarse gain, e também tem um ganho fino para nós ajustarmos. Ele tem o tempo que leva para conformar o sinal, e aqui está as duas entradas. Esse aqui é um amplificador de duas entradas. Aqui está o sinal que sai do pré-amplificador, né? Então ele tem essa cara de capacitor descarregando, né? Ou RC. O amplificador nada mais faz do que transformar isso num pulso quadrado. É isso que ele faz. A diferença é que a gente pode aumentar o ganho, né? Então ele vai aumentar a energia proporcionalmente à energia que está do sinal que está chegando, eletronicamente falando, obviamente, né? A energia é a mesma.
mas ele faz essa função. Então, se a gente olhar aqui, ele vai desde 20 até 1000. Então, o que ele vai fazer é pegar esse sinal e transformar num sinal quadrado, com uma altura bem definida. Definida por quem? Pela energia da partícula incidente. Aqui é a equação de como é que ele faz isso. Tá? Também não vai entrar em mínimos detalhes, você deve ter visto isso em interação da radiação com a matéria. Mas ele tem essa função, né? Pegar o sinal RC, ele mantém a altura do sinal, como vocês veem aqui, mas transforma ele num sinal quadrado. Por que um sinal quadrado? Porque isso é que o multicanal entende. Entende, né? Não que ele seja uma pessoa, mas é o que a eletrônica entende. Aqui está mostrada a mesma coisa de forma diferente. Aqui também a maneira como ele faz essa análise, então a gente não vai entrar em detalhes. Isso sim é interessante. O que a gente está vendo aqui é o sinal que sai do amplificador e vai para o osciloscópio, né? Então, se estou medindo aqui um certo sinal, vocês veem que ele tem a largura, a gente pode determinar a resolução, a gente pode determinar a largura, a meia altura e a altura do sinal que a gente tem aqui nada mais é do que a energia. Esse é o ponto-chave para a análise. Por quê? Porque depois que ele passar para o multicanal vai pegar essa altura desse pulso, certo? E vai deitar ele, né? Modo de dizer, né? No eixo X para determinar qual é a energia, né? Então, se a gente está falando num eixo de energia, como a gente vai ver, ele vai pegar essa altura e depois vai fazer o multicanal, né? Ou o monocanal, vai fazer esse papel. E aí que vem o caso, né? Quantos pulsos ele receber, ou quantos pulsos o analisador receber, ficam proporcionais a esse ponto. Então aqui tem uma série de formas de operação. Ele pode ser operado de forma unipolar ou bipolar. As duas funcionam de forma muito similar, não tem grandes diferenças. A forma bipolar é interessante para ver a simetria do sinal, né? Mas a forma unipolar é perfeitamente aceitável. Então, incrementando o que nós já vimos, detetor, né? A gente viu como é que funcionam os detetores na outra aula. Eles têm que ser pré-amplificados, que é o que está mostrado aqui. Tanto o detetor quanto o pré vai um alimentador de bias, né? Bias é a polarização que a gente coloca neles. Então, para que ele tenha uma polarização reversa ou direta, de acordo com a necessidade. Isso vai para o amplificador linear, que o que ele faz, pega esse sinal aqui, que tem, aqui como diz, alguns milivolts, tipicamente, pode ter outros valores, e vai pegar esse sinal e vai amplificar ele para, que nem nesse caso aqui é algo, né, de alguns milivolts para alguns volts. E finalmente o amplificador, né,
vai transformar esse sinal num sinal tão quadrado quanto possível. É claro que o que eu mostrei antes é algo teórico, né? Mas ele é basicamente isso que ele faz. Então isso pode ir tanto para um contador monocanal, que é o discriminador SCA. Isso pode ir para o contador ou pode ir para um timer. A gente vai falar deles agora, como é que funciona cada um deles. Esse é o problema que pode acontecer devido a essa variação aqui. Então é isso que nós temos como o SCA, né? Então aqui vocês não vão conseguir ver, mas eu defino o valor de upper level e defino um valor de lower level, ou seja, ele vai operar entre esse valor superior, que é o upper, né, e o valor inferior, que é o lower. Então, o que nós temos? Se eu tenho um sinal que está dentro dessa faixa, ele vai gerar um espectro mais ou menos desse tipo aqui. Se eu tenho uma série de sinais, mas eu defini um delta E específico, que é o que está mostrado aqui, certo? Ele vai só medir aquele delta E e todo o resto, tanto para cima quanto para baixo, tanto quanto para baixo quanto para cima, vão ser ignorados, que é o que está mostrado nesse gráfico aqui. Finalmente, não finalmente, mas aqui no que nós temos é um contador. O que o contador faz? Depois que passar pelo amplificador, a gente pode contar o número de eventos ou o sinal que foi gerado. E aí, cada vez que chegar um pulso quadrado de 10 volts, que vai ser colocado aqui, ele vai contar aqui 1, 2, 3, 10 milhões, certo? O valor que foi. Mas ele só vai contar aquele pulso com aquele formato específico, então por isso que o amplificador é tão importante para fazer aquela conformação do sinal. Tá bem? Ele também ele pode contar dois sinais simultaneamente e ele também pode contar tempo. Então, como é que eu posso operar ele? Ou eu coloco dois sinais simultaneamente e quando um sinal chegar num valor, como por exemplo a carga que está chegando na amostra, e o número de eventos por uma dada energia, eu posso mandar ele parar naquele valor e eu anoto aquele valor especificamente. Ou eu posso trabalhar com o tempo, que é mais impreciso, porque como o feixe de íons, ele muitas vezes não tem um valor exatamente constante, é um pouco perigoso trabalhar com o tempo, mas ele também permite fazer isso. Então, nosso tema vai começando a ficar um pouco mais completo. Detetor, pré-amplificador, bias, amplificador linear, multi-channel analyzer. Então, aquilo que eu falei antes, né? Tem o Single Channel Analyzer, que era o SCA, que nós vimos anteriormente, e a gente tem o Multi-Channel Analyzer, que mede vários eventos simultaneamente. A gente pode incrementar isso com algo que a gente chama de Pile-Up Rejector, que é aquele problema que eu mostrei lá no começo, de que quando os sinais chegam muito próximos no tempo, eles se somam
e aí eu tenho a falsa impressão de que eu tenho valores de energias maiores do que eu realmente estou medindo. Então isso a gente pode ver mais para frente quando a gente falar de RDS. Aqui é o problema do pile-up que eu estava falando, né? Os valores se somam e aí isso aqui seria número de canal é basicamente a energia. A gente vai ver como converter um para o outro, é o trabalho do relatório de vocês, que é uma das avaliações, além do seminário, e as contagens relativas. Então o pile-up, ele de forma geral, o que acontece é que como ele soma os valores, daí eu tenho a falsa impressão, né, isso aqui, a energia aumenta nesse sentido, isso me dá a falsa impressão de que eu tenho uma energia maior, ou eu estou contando eventos com energia maior do que eu realmente tenho. Então, por isso que tem o pile-up rejector, que consegue fazer aquela diferenciação. Então, é exatamente o que a gente está vendo aqui. Sem o pile-up rejector, a gente acaba tendo que um valor muito maior, né? Isso aqui tem escala logarítmica por energia. Eu tenho dois problemas. Primeiro, um valor muito maior do meu sinal, porque ele está se somando com todos os outros, e uma resolução, lembra que a largura pela altura, muito pior, porque ele não está conseguindo diferenciar um sinal do outro. Então ele está, de forma geral, misturando todos os sinais que estão chegando no detetor. Isso nós já falamos. Assim. Então, o que é o Multi-Channel Analyzer? O Multi-Channel Analyzer nada mais é do que vários Single Channel Analyzer juntos, cada um designado para medir uma faixa específica de energia. Então isso está mostrado aqui como faixa A, faixa B, faixa C, faixa D, vai ter faixa E até faixa 3000 e sei lá quanto. Tô brincando. Os valores são sempre dados em binário, então vai ter um analisador de, sei lá, 512 canais, 128 canais, 1028 canais, como é feito hoje em dia. O exemplo que eu vou mostrar em seguida não é assim, mas é basicamente assim que é feito. Então, o que acontece? Tem o valor de entrada, o Single Channel Analyzer detecta, não, para essa faixa de energia, no D, eu tenho um certo número de contagens que vai dar esse valor aqui. Depois, para outra faixa de energia C, eu tenho um valor mais elevado que vai aparecer aqui. O B está aqui, o A e assim por diante. Então, isso que nós falamos, né, da resolução, que é a largura pela altura. Sim, isso é um dos pontos mais importantes. Isso aqui é um espectro de reto espalhamento Rutherford, ou RBS. Então, o que nós temos aqui é uma comparação de quando a gente utiliza o MCA, ou Multi-Channel Analyzer, com diferentes números de canais. Quanto mais canais, melhor ou mais bem definido é meu espectro. Então, só para vocês terem uma ideia aqui, fica meio ruim de ver, mas se eu tenho 10 canais, eu vou ter espectro aqui que não me diz absolutamente nada. E obviamente 10 canais não é grandes coisas. Se eu aumento isso aqui 5 vezes, eu já consigo ter um contorno melhor e observar então os picos relativos a
a análise que eu estou fazendo. E se a gente vai agora para mais 10 vezes, para 10 vezes, a gente agora sim tem um espectro bem definido, que é o tipo de espectro que vocês vão ter que analisar naquele relatório que eu comentei. Eu vou fornecer esses dados e vou ensinar, obviamente, né, como fazer cada um dos passos e tudo mais. E aqui está mostrando como é que seria um espectro absolutamente contínuo, ou seja, com um número muito grande de canais. Então, um MCA hoje em dia é ligado, já foram grandes equipamentos, né? Isso aqui tem aproximadamente uns 10 centímetros. Ele hoje em dia é ligado a uma porta USB, tem uma interface gráfica que permite fazer todo esse tipo de análise, então não é nem mais usado o SCA, ou pelo menos é muito pouco usado. Essa parte a gente pode pular. Aqui também. Então, finalizando isso, nós vimos na outra aula, mas como é que são os modos de operação, né? Então são 4 passos, isso é mais importante. Gerar o de interesse, extrair o íon desse plasma, seja ele formado através de um material sólido ou gasoso, selecionar a massa do íon desejada e acelerar até a energia e ir para a amostra de interesse. Então, aqui tem a fonte de íons, a gente vai ter uma aula só sobre fontes de íons, tipos de fontes e como que se gera o material e as vantagens e desvantagens de cada caso. Então aqui a gente tem um eletroímã em 90 graus, que vai fazer a seleção em energia. Se vocês lembrarem da 182, vocês vão ver lá que como isso é um produto vetorial, a força magnética, se eu tenho isso em 90 graus, é simplesmente Q vezes V vezes B. Velocidade eu determino sabendo o campo elétrico que eu estou aplicando, que é basicamente sabendo a tensão. O campo é gerado pelas bobinas, que também é conhecido, e a carga é a carga que foi gerada. Isso vai passar pelo tubo de aceleração, depois vai passar por um outro ímã, porque um acelerador muitas vezes não tem uma única função, ele tem diversas funções. Então, desse modo, a gente tem o que nós chamamos de várias linhas, né, que são distribuídas aqui. E para cada um desses casos eu preciso de um ímã que selecione a linha de interesse. Aqui a gente tem como é que a gente transfere a amostra ali para dentro, né? Isso aqui tudo obviamente tem que estar no mínimo alto vácuo, em alguns casos até em ultra alto vácuo. E o motivo para isso é óbvio, né? Se eu tiver ar ali dentro, eu não posso garantir qual que é a energia do íon que está chegando na minha amostra. Então, no caso do próton, em geral, e do hélio, um filamento aquecido ioniza o gás e ao fazer a ionização do gás, ele vai formar um pequeno plasma, perdão, desse plasma é extraído uma parte, né, do material do feixe que vai ser acelerado em direção à amostra. Então, aquilo que eu falei, né, para fazer a seleção de massa se utiliza simplesmente lei de Lorentz, né, como se 90 graus fica aqui VB. A aceleração de um íon é o campo elétrico vezes a carga, isso dá massa vezes a aceleração, e a energia final fica a tensão vezes a carga, e isso é dado em eletronvolts, que é o mais utilizado.
Então o que a gente tem no implantador ali são dois, um que vai de 0 a 500 keV, 500 kV, perdão, e o outro que vai até 3 milhões de volts. Então os dois são utilizados, mas é óbvio que existem diferentes tipos no mundo inteiro. Aqui só para exemplificar, no caso de um tandem, né, que é aquele que tem o stripper no meio, stripper de carga, as diferentes linhas que podem ser utilizadas para cada um desses casos. E o tandem que nós já falamos. Bom, então sobre instrumentação é só, pessoal. Depois a gente vai começar a falar de RBS, das técnicas propriamente ditas, e vai começar então a decidir sobre o primeiro relatório, mas vai ficar lá para outubro, né? O semestre vai estar dezembro, então podem ficar tranquilos. E depois a gente vai ter os seminários quando a gente falar de cada uma das técnicas específicas. Vocês podem escolher uma dupla já, para daí dar um seminário sobre cada uma, sobre cada técnica diferente, né? É isso então, espero que estejam todos bem e um abraço.